boa noite. Está começando mais um programa Trabalhador em Pauta. Hoje, dia 18 de agosto, é mais um programa produzido pela Pamp Produtora Digital e conduzido por mim, Andresa Borges. E hoje temos aqui na nossa bancada a nossa terapeuta Ive Fávero e o Ricardo Amaral, o nosso advogado. E quem quiser mandar sua sugestão, sua pergunta, mande pelo nosso telefone que a gente está aguardando, que é o 13 9777 0606. Se inscreva no nosso canal, mande, compartilhe com as pessoas para que elas tirem as dúvidas e a gente vai estar aqui para atender a todos. Tudo isso, o nosso programa é transmitido pelo Spotify, pelo Facebook e pelo YouTube. E a gente vai começar hoje com o nosso tema, que é o pagamento de férias em dobro. Ele tá assim super, né? Um pontinho de interrogação várias vezes. Boa noite, Ive, tudo bem com você? Tudo bem, Andresa? Tudo bem, Ricardo? É um prazer estar aqui. E falando de férias em dobro, mito ou Férias, realidade? férias é um nome bonito, né? A gente fala sorrindo, mas com esses pontinhos de interrogação que vem por aí. Pois é, quem não quer férias, gente? Ainda mais em dobro, pagamento em dobro, ó que delícia! Nossa, Ricardo? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Andresa. Boa noite, Ive. Dá boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Né, o Supremo mais uma vez se metendo em questão trabalhista e sempre, sempre, sempre contra o trabalhador, né? É uma característica. O Supremo se meteu em questão trabalhista, os trabalhadores saem perdendo. A gente fica até perdido, né? Já vamos começar com essa pauta, que a gente fica perdido com esse pagamento de férias em dobro, né? Que a gente antigamente era de uma forma, e agora com tantas leis que vai sendo essa reforma, o que que você tem a dizer disso, Ricardo, que é bem o especialista? Vamos lá. O pagamento das férias em dobro não era para todo mundo, não era o comum. O comum é você pagar as férias da forma tradicional. O pagamento de férias em dobro era uma multa que era aplicado para o empregador que não pagava as férias. Então, se você trabalha numa empresa, passa-se um ano e você não ganha férias, amanhã você passava a ter direito, depois disso, a receber as férias em dobro. Essa questão foi sumulada, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho, então era uma questão pacífica na Justiça do Trabalho, mas através de um recurso que não era nem de uma empresa, um recurso do governo do estado de Santa Catarina, né, porque o estado também tem muitos trabalhadores, hoje em dia, muito CLT, que não tinha antigamente, né, hoje em dia os estados e municípios têm mais trabalhadores até CLT do que concursados, através de um recurso do governo do estado de Santa Catarina, isso foi julgado pelo Supremo. Para mim, como coloquei minha ressalva, o Supremo é muito ruim julgando ação trabalhista. Sempre que ele se aventura, graças a Deus, eles quase nunca se metem a julgar coisa trabalhista, quase nada passa no crivo deles, porque toda vez que se aventuram a julgar a matéria trabalhista, os trabalhadores saem perdendo. É impressionante, né, como o Supremo é patronal. O Supremo sempre, sempre, sempre avança no direito dos trabalhadores. Nós aqui no escritório trabalhamos muito com previdência privada, é uma questão para a gente assim fundamental, é o coração do meu escritório, e o Supremo, através de uma decisão aí que já vai fazer quase 10 anos, ele retirou a questão trabalhista da competência da Justiça do Trabalho e mandou para a Justiça Estadual, e é uma questão totalmente equivocada. Ele tirou a questão da previdência privada fechada, que é atrelada a uma empresa. Então, o trabalhador da Petrobras, que tem um fundo de pensão da Petrobras,
ou o trabalhador da Uzi Minas, que tinha o fundo de pensão da COSIPA, enfim, era uma questão que sempre foi julgada no estudo do trabalho, porque tem uma ligação direta com o trabalho, e é evidente essa ligação direta. A pessoa só tinha o fundo de pensão porque trabalhava para a empresa patrocinadora. Eles entenderam que era uma relação indireta, para mim, não consigo entender como, e tiraram essa questão do trabalho. Agora eles retiraram a multa do pagamento das férias em dobro, né? E falaram que não, a multa é só para quem não conceder, não para quem não pagar. Então, se a empresa falar, olha, você vai ter férias, mas não te der férias, ela se livra da multa, né? É muito esquisito isso. O Supremo, na minha opinião, deveria ser proibido. É uma brincadeira, lógico, pelas leis, ele é o último guardião da Constituição, ele tem que falar, mas sempre que se aventura em questões trabalhistas, os trabalhadores têm problema. Nossa, é muito complicado tudo isso, né, Ive? O que você tem a dizer? Pois é, eu também não consigo entender essa relação que acontece aí com o Supremo julgando uma coisa que é do trabalho, do trabalhador. Primeiro que, como disse o Ricardo, talvez fosse melhor não ser proibido mesmo, você não se meter, não se meta nessa esfera que você não entende, porque a questão é essa, né? Eu não posso falar sobre um assunto que não é da minha competência. Então, eu acho que caiu o nó dessa questão. Infelizmente, é o trabalhador na ponta que acaba sofrendo as consequências, que acaba, né? Eu fico me colocando na situação desse trabalhador, dessa trabalhadora, que fica esperando ansiosamente por essas férias. Muitas vezes é esse dinheirinho suado que ele vai usar não para gozar as férias, mas para colocar algumas contas em dia. Não é para isso, não é para esse fim, mas é o que acaba acontecendo em muitas circunstâncias. E aí, de repente, surge uma nova legislação que diz: a partir de agora, você não tem, né, não precisa nem gozar férias, porque desse jeito parece que fica autorizado o empregador dizer: a partir de amanhã você está de férias. Só que não, né? A partir de amanhã você goza férias, aí depois ele te convoca e aí ele não te paga por isso, ou ele te emite que foi o que o Ricardo falou, um ofício, né, dizendo: a partir de amanhã tantas pessoas estão aí em férias e, na verdade, não faz o pagamento por isso, não... De verdade, eu não sei onde está a vantagem nisso para o trabalhador. Aliás, ela não está, né? O que causa, só por isso, já pode causar um mal-estar, já pode causar um estresse, já pode causar pânico em algumas pessoas, porque se eu tiro férias, eu conheço muitas pessoas que programam as suas férias para determinado período, porque elas sabem que naquele período elas vão precisar mais de dinheiro. Por exemplo, vamos falar do início do ano, né? Tem algumas empresas que está tudo bem você tirar férias em janeiro, que é quando aquelas contonas batem a nossa porta. Então, tem muita gente que tira férias nesse período, porque é o período que usa esse dinheiro para comprar material escolar, para fazer rematrícula dos filhos na escola, uma série de coisas. E aí, de repente, você tem essa legislação, né, que tudo muda, que não necessariamente ele vai poder tirar férias e, assim, além de ter o seu direito às férias negado, ou esse benefício, né, do dinheiro a mais que não chega, a empresa sai livre, está tudo certo. Para mim é uma complicação aí. Não sei se o Ricardo tem mais alguma coisa a dizer, mas eu acho bem complicado esse tipo de resolução aí. É a Ah, pessoa, tem, o trabalhador, ele espera o ano inteiro, que se a gente não estiver comentando isso, ele acaba sendo pego de surpresa, né? Porque não é falado muito isso, eles falam meio por debaixo dos panos, né? Para que o trabalhador não entenda muito. Eu acho que ele só vai saber no dia, olha, você tá de férias. Ai, mas pô, mas estou de férias, nunca deu dinheiro. É isso, Ricardo? Ah, mais ou menos. O negócio, o que foi cortado
é a multa para quem não recebeu. Então, vamos supor, né, você, ao invés de entrar de férias, passou-se um ano e a empresa não te deu as férias, né? Você não ganhou férias, você continuou trabalhando e nem foi indenizado pelas férias, né? Pela súmula anterior, a empresa, teria que pagar uma multa e pagar essas férias em dobro. Esse trabalhador teria direito a gozar as férias e ainda receber, ou então o período de 30 dias, a indenização, ou então, se fosse até numa reclamação trabalhista, receber essas férias com o valor dobrado. O que Sim. acontece agora é que não. A empresa não vai ter essa multa, ela não tem nada que torne mais caro, digamos assim, para ela não pagar as férias. Então, se ela simplesmente não pagar as férias do trabalhador, lá na frente ela vai ter que pagar as férias igual ela pagaria normalmente. Não vai ter nenhum problema, nenhuma multa, nenhum acréscimo a mais. Então, na hora que você tira essa multa, você está privilegiando o mal pagador, né? E em detrimento do trabalhador que ficou sem receber as férias. Puxa, que pena. Porque era uma forma do empregador ele saber que, não, tenho que fazer certinho, né? Porque o meu funcionário trabalhou, precisa receber na data correta. Se não recebe na data correta, ele tem um salário a mais, né? Por essa multa, por essa demora. Isso é um absurdo, né? Porque as férias, né, Ive, a gente é bom para nossa cabeça. A gente espera um tempão para ter aquele descanso mental, para quando você voltar bem. E com isso, como é que a pessoa volta bem? Não volta, né? Não volta, volta. Eu tô chateada. Volta bem chateada. Decepcionada, né? Exatamente. Aí, assim, a pergunta que eu faço é: ok, vou gozar as férias, né? Mas se eu não receber por elas, depois, talvez, talvez eu receba, talvez um dia eu receba, Talvez um dia eu receba. mas sem outros benefícios, né? De verdade, assim, eu acho que é complicado, eu acho que é premiar os maus pagadores, é premiar aqueles que não cumprem o seu dever, que é moral, né, gente? É moral. A gente tem que pensar a respeito disso. Enfim, mas eu acho que a gente pode até ir para a próxima pauta, porque esta pauta Essa pauta realmente decepcionou, foi decepcionante para todos não é? nós, Essa não deixou a é? gente tristonho, não foi Deixou a gente muito. triste, É. exatamente. Tem uma aqui que é licença paternidade. A gente conhece mais a licença maternidade, né? E a paternidade, ela é pouco falada, mas ela tem seus benefícios, né? Conta um Bem, pouquinho. Ricardo, Vamos lá. A licença paternidade é um benefício de 5 dias que é dado para o trabalhador, que ele pode ser ampliado para 20 dias se for um trabalhador de uma empresa cidadã, mas geralmente ele tem que prestar algum serviço comunitário também, ou está vinculado a algum curso. O que teve agora, né, que é a notícia, que é algo bem legal, para mim, ao meu ver, é que teve uma decisão, né, judicial igualando o direito de 180 dias de licença paternidade a um pai que comprovou que era o pai solteiro, né? Ele era o Ah, único sim. representante do lar que cuidava da criança, então ele teve equiparado esse direito. A meu ver, é um início, né? É um começo, mas para mim, esse direito de licença paternidade de 180 dias tinha que ser concedido a todo o pai, e isso, por mais assim complexo que seja, eu acho que isso não é um benefício no final ao pai, é um benefício a cada trabalhadora mulher do Brasil, porque a gente tem, e é uma briga, né, e existe, não adianta tapar o sol com a peneira, uma diferença de salário, né, médio nas empresas,
entre o trabalhador masculino e o feminino para a mesma função. E um dos principais pontos, né, que se tem, que o empresariado sempre vai alegar para essa diferença, é a licença maternidade de 180 dias que o trabalhador não tem. Pois bem, se os dois tiverem a mesma licença, não existe mais motivo para o homem ganhar mais que a mulher, né? Acho que isso é uma decisão que é só o começo, não foi para todo mundo, repito, foi só para um trabalhador que comprovou que era pai solteiro, que é uma situação, né, sui generis, é uma situação especial, mas eu acho que é um começo, acho que o futuro vai ser para todo mundo, porque é a forma de igualdade. Você vai igualar os direitos, né, do pai ao da mãe, que é justo com o pai. Já foi-se o tempo em que só o pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando do lar e das crianças. Hoje, o pai trabalha tanto quanto a mãe e divide as despesas e tarefas do lar, tanto quanto, né, a mãe. Então, é justo que ele tenha esse direito e é justo com todas as mulheres, porque o trabalhador, o pai, passando a ter esse direito, não existe mais motivo para ela ganhar menos que o homem na mesma função de trabalho. É uma coisa que eu acho que é extremamente humana e igualitária, e que está vindo com. E é o futuro, está vindo e não tem como se mudar isso. Graças a Deus, né? Que bom, é verdade, porque a rotina da mulher muda, né? A do homem, não, mas dividindo assim, fica bem equiparado entre os dois, né? Inclusive o salário, que seria melhor, né? O que que você acha disso, Ive? Olha só, quando a gente escuta, né, que ainda nos dias de hoje, a justificativa para que as mulheres com a mesma qualificação profissional, com o mesmo conhecimento, enfim, com o mesmo cargo, ganhem 30% menos do que um homem, porque ela pode engravidar, já é o fim da picada, já é o fim dos tempos, né? E isso já deveria ser considerado crime. Só por esses fatores, né? Porque desqualifica a mulher porque ela pode vir a engravidar. Primeiro que não é nem certeza que ela virá a engravidar. E ainda que seja isso, que a mulher engravide, gente, quando uma mulher engravida, ela está trazendo uma vida ao mundo, coisa que Exato. nenhum homem na face da terra é capaz de fazer. Então, só por isso ela já devia ganhar mais. Só por esse poder que só o feminino tem. Mas, tudo bem, é uma opinião pessoal, né? Agora, se a gente levar em consideração que numa família o homem tem os mesmos deveres que uma mulher, ou seja, é ela que vai gerir essa criança aos 9 meses, mas depois de nascido, o pai tem as mesmas responsabilidades de cuidar, proteger, alimentar e todas as outras coisas que vêm junto com isso, cuidar da casa, a divisão de tarefas, e não é o ajudar, porque quando a gente diz ajudar, a gente está colocando ainda a responsabilidade sobre a mulher e o homem, quando quiser, quando puder, se der, vai ajudar. A gente vive numa sociedade que já mudou e que o homem já tem esse papel também, já assume esse papel, muitos homens de muitas famílias, de dividir as responsabilidades. Inclusive, tem famílias que o pai mora num lugar, a mãe mora no outro, e aí a guarda é compartilhada nesse sentido, né, que os dois têm responsabilidade. Gente, com essa licença paternidade estendida, e se fosse para todos os homens, né, todos os pais, seria muito bacana, todo mundo ganha. A mulher ganha, por conta de todas essas coisas que eu já disse e que o Ricardo já disse, né, no quesito aí salarial. A criança ganha porque ela está próxima do pai, porque ela ganha qualidade de vida. A família como um todo ganha, porque essa mulher que acabou de gerar uma criança, que está ainda com os hormônios todos enlouquecidos,
tem a possibilidade de contar mais com este homem que vai poder fazer o seu papel, cumprir o seu papel de uma maneira melhor, né? Eu acho fantástico, acho que é só o começo e que sim, deveriam ser todos os pais a receber esse benefício, porque toda a sociedade ganha com isso. Que bom. Eu mesma, eu achava que era a licença paternidade eram de 5 dias, mas não, né? Como o Ricardo falou, tem algumas empresas de grande porte, é isso, Ricardo? Que eles Hum, vinculados. Então, ela pode chegar a 20 dias, né? Quando a gente fala assim de uma empresa cidadã, né? Geralmente são empresas de grande porte que elas são vinculadas num governo, num programa do governo federal, Hum, né? Então, ela é uma empresa cidadã, ela tem alguns pré-requisitos que ela tem que preencher, de contratar trabalhadores especiais, enfim, tem uma série de fatores. Aí essa licença paternidade hoje já pode passar 20 dias sem ação trabalhista, sem nada, né? Um pedido administrativo, ele consegue aumentar de 5 para 20, mas em algumas dessas empresas também, geralmente, junto com esse acréscimo de 15 dias, vem a imposição a esse pai que ele faça algum curso ou algum trabalho voluntário, tá? Mas nada assim que ocupar ele às 8 horas diárias, é mais uma coisa social mesmo, né? Uma coisa sim. cidadã, que é bacana, isso é algo legal. Mas é um período que é um pouquinho a mais, já conta bastante, né? Que é De uma 5 para 20 já é um grande aumento, né? É, é muito bom saber disso. Que assim vai colocando aos pouquinhos, né? A responsabilidade também para os dois. Bom, tem um outro assunto que é, né, meio complicadinho falar, que aconteceu essa semana, que são mulheres que denunciaram o juiz, né, do TRT por assédio sexual. Nossa, é impressionante como isso acontece, né? E muitas pessoas, elas têm medo de chegar e falar, né? Porque como eu tenho um poder, né? Nem todas as pessoas acreditam. E até provar é muito complicado, né? Você viu essa reportagem, Ive? Eu vi, inclusive foi pauta do Legalizando a Matéria de ontem, a gente conversou bastante sobre esse assunto. Legalizando a Matéria, para quem não sabe, é um programa aqui da PAMP também, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas. E no Legalizando de ontem a gente conversou bastante sobre isso, porque, assim, esse caso, ele reflete, né, o que acontece muitas vezes em muitas empresas. Nesse caso, é um juiz que está sendo acusado por muitas mulheres. Aparentemente, essa semana, mais 3 mulheres se apresentaram dizendo que sofreram esse tipo de assédio por essa pessoa, né? Mas o que eu gostaria de falar não se refere nem a esta pessoa, mas é ao contexto, né? Um homem jovem que tem um cargo de chefia, né? Um cargo superior de alto nível e que usa, e eu não vou dizer que ele é culpado, ok? Mas assim, em tese, este homem usa o seu poder, o benefício de ter um alto cargo, né? Se fosse um chefe de uma empresa, se fosse o dono de uma empresa, a relação seria a mesma, né? Então, eu, poderoso, assedio mulheres que estão, entre aspas, abaixo de mim para receber favores sexuais. E aí, entenda-se por assédio sexual, não necessariamente chegar ao ato, a consumação do ato, que aí é o estupro, né? Mas o assédio sexual é obrigar alguém a te beijar, obrigar alguém a te acariciar, obrigar alguém a fazer outras coisas, ainda que não chegue aos finalmente. E por quê? Porque está acostumado com o poder, né?
a gente fala de uma notícia de um juiz do trabalho, mas a gente vê isso também em outros casos, né? Em casos em que o patrão, em que o superior, em que o diretor do lugar onde você trabalha, que a mulher trabalha, faz isso. E faz isso por quê? Porque a gente vive num país que tem uma cultura machista, num país em que normalmente a mulher não denuncia e se denuncia outras mulheres e os homens tratam de desqualificá-las e dizendo, mas ela estava com aquela roupa tal. Mas mentira, eu conheço essa pessoa e ele jamais faria isso. Primeiro, a gente não sabe se ele jamais faria isso. Porque as pessoas não saem dizendo aí ou demonstrando por aí que elas cometeriam um crime, né, gente? Esse assunto é muito delicado. A gente não tem que sair cancelando ninguém, dizendo que não, ele é sim culpado, mas nós temos que estar atentos e atentas e dar voz a essas mulheres que denunciam e acolhê-las devidamente, porque é muito difícil você ter a coragem Exato. de chegar a declarar, olha, ele tentou tal coisa. É verdade. Porque é complicado, porque hoje em dia as pessoas não acreditam, né? Você tem que ter um vídeo, você tem que ter uma testemunha, e geralmente essas coisas acontecem só os dois. E a mulher, tá ali em defesa, e ninguém acredita nisso. É muito complicado, é uma cultura que ainda tá muito forte, e é como você falou, né? Você vai falar com uma autoridade, ele vai diminuir você, vai falar por que que você estava lá, por que que você estava desse jeito, né? Coloca uma culpa que a gente não tem. E isso faz com que a mulher acabe acontecendo que algumas falaram que o caso foi em 2014, mas por que só agora elas falaram? Porque só agora teve alguém com mais força foi lá e falou. E ela falou assim: agora é a hora de vir. E mesmo assim, né, tem aquela coisa, a pessoa ainda fala: por que que você não foi lá e falou? Porque não é tão simples. Na teoria, né, é uma coisa, funciona. Na prática, não funciona assim. E tem outras coisas, né, Renata? Eu sei que a gente vai para o intervalo. Renata, ó, por que eu tô falando Renata? Enfim, tô pensando na Renata. Andresa, tem outras coisas, né, que tem a ver aqui com a questão. As mulheres, muitas vezes, escutam, né? Mas por que você não sabia que ele era assim? Por que você permitiu que isso acontecesse? Né? Então, só essa acusação, ou você saber que você pode ser acusada dessa maneira, né? Como se você tivesse culpa, que você tivesse provocado a situação. Só isso já desestimula as mulheres. E Sim, ainda tem um outro fator, que é quando eu denuncio qualquer coisa, eu sei que eu serei exposta. é. Que eu vou ter que dar explicações sobre aquilo e que eu vou precisar reviver essas histórias, esse acontecimento, essa coisa que me machucou, que me magoou, que me despertou ansiedade ou depressão. E ainda ser julgado por isso, né, Ive? Porque Sim, às vezes a mulher, quando faz a denúncia, ela sempre vai ter a preocupação, calma aí, mas será que vão entender, vão ver o meu lado? Ou vão ver o lado do abusador? Ou vão falar que, olha, não fui eu que fui lá, né? Será que no íntimo a mulher não pensa? Será que não vão pensar que eu que sou um abiscate, vai, digamos assim, que eu sim, é verdade. né? É uma situação horrível. E o mercado de trabalho é muito machista, né? É muito. A gente parece que a gente, 200 anos depois da Revolução Industrial, ainda pensamos no mercado de trabalho igual o chão de fábrica, né? A gente pensa na carga horária, na exigência, no patrão, no cargo machista, né? Parece que tem algo que quer deixar aquilo naquele formato, e esse formato já era, esse formato não tem mais por que existir, esse formato foi útil,
para a humanidade 200, 300 anos atrás, ele é repleto de erros, né, de abusos, de conceitos antiquados e equivocados que precisam ser mudados, né? Hoje foi esse juiz, há um mês atrás era o presidente da Caixa, e a gente está falando só de pessoas famosas, né? Isso. Em cada empresa aí, em cada departamento. E o pior é que às vezes eu acho que é tão machista que tem cara que eu acho que às vezes ele nem entende que ele está assediando, que ele é machista, sabe? Ele É está verdade. lá achando que eu faço só uma brincadeira. Mas, cara, você não está numa balada à noite, você está numa empresa conversando com as suas subordinadas, né? O que para você é uma brincadeira, será que para a menina é uma brincadeira ou algo a sério? Será que ela está pensando que quando está fazendo essa brincadeira, o emprego dela está em jogo? Né? E qual é a situação dela de família, de vida? Ela tem filho, ela depende desse emprego para colocar comida em casa, né? A sua brincadeira, você pensou nisso tudo? É verdade. Por isso É que é muito um complicado. assunto que a gente tem que falar bastante, que é para quem está escutando, falar assim, não, eu não estou sozinha, porque tem pessoas que me escutam, tem umas que não, mas até que isso seja contaminado e todos ouçam, né, esse pedido de socorro, porque acontece demais. Gente, vamos dar um tempinho, vamos dar um intervalo no assunto, para a gente voltar num assunto mais leve, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pump sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pump você também. Olá, voltamos aqui com o nosso Trabalhador em Pauta. E lembrando vocês aí de casa que estão assistindo para compartilhar, né, a nossa página, lá se inscrever no nosso canal, fazer a sua sugestão, mandar a sua pergunta pelo nosso telefone, que também é o WhatsApp, que é o 1397770606. Vamos falar de um assunto mais gostosinho, que é economia criativa, né? É uma pauta que é leve, né? É uma forma de trabalhar com a mente, né? Com a criatividade, né? Principalmente, né? Pós-pandemia ainda não, né? Mas que surgiram, né? E muitas pessoas, elas desenvolveram o artesanato. Então, assim, é uma forma de trabalhar, né? É uma forma de ganho. O que você acha, Ivy? Eu adoro. Inclusive, fui a algumas reuniões de economia criativa aqui na nossa região, economia solidária e economia criativa. Eu acho fantástico. Se todas as pessoas pudessem conhecer, ainda que elas não desenvolvam esse tipo de projeto, mas conhecer esse tipo de projeto, alavancar esse tipo de projeto, seria muito legal para a nossa sociedade como um todo. A economia criativa, a economia solidária, são modelos em que quaisquer pessoas podem se envolver e ajudar-se mutuamente, né? Então,
O trabalho se dá de uma forma muito parecida com as cooperativas, né? Existe em Santos, por exemplo, uma lavanderia solidária, chama-se Lavanderia 8 de Março. Ela está aí há muito tempo já, ela existe. E 8 de março não à toa, né? Em homenagem justamente ao Dia das Mulheres. Ela foi criada, foi pensada com um grupo de mulheres da União Brasileira de Mulheres, no núcleo aqui de Santos, e funcionou tão bem que faz mais de 20 anos que ela existe. Existem outros modelos de economia criativa, economia solidária, inclusive que trabalham com bancos de alimentos, que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade, para resolver o problema da fome. Trabalham, por exemplo, tem um grupo lá de quilombolas que ensina a fazer pão artesanal, que ensina essas mulheres. Normalmente, a grande parte, né, do público que trabalha com essas questões são mulheres, algumas comunidades indígenas também. Então, esse modelo de economia solidária, de economia criativa, vem fortalecer a homens e mulheres que estão, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade e que, a partir desse modelo, conseguem superar essas questões. Agricultores da agricultura familiar que começam a produzir e, por exemplo, a fornecer essa alimentação para escolas dos municípios ou mesmo do Estado. Gente, economia solidária, economia criativa favorece, fortalece muitas pessoas, muitas famílias e ajudam essa população a sair da linha da pobreza, da invisibilidade. É você poder trazer qualidade de vida para essas pessoas. Então, se perto da sua casa, se na sua região tiver um grupo de economia solidária, de economia criativa, produzindo e vendendo seus produtos, escolha comprar deles, ao invés de comprar lá do grande. Você não está diminuindo o grande, não está atrapalhando, mas você está ajudando esse pequeno, que pode ser um lavrador, que pode ser uma artesã, que pode ser alguém que trabalhe com pães artesanais, por exemplo, a ter uma qualidade de vida melhor. É fantástico. Mês passado teve uma feira ali na Ponta da Praia que o Sebrae estava, né, favorecendo os artesãos. Então, assim, eles têm vários cursos. Então, assim, eles estão dando muita oportunidade, né, para as pessoas, como você falou, né? As pessoas que na pandemia, com dificuldade, né? Então, assim, eles estão dando uma levantada nesse pessoal e é bom, né? E sempre tem um amigo que tá ali precisando de um olhar seu, de uma ajuda, né, para você divulgar. Nada melhor que Foi bem legal a feira ali no mês passado. Exatamente. E tem uma feira que acontece, eu não sei se é todo sábado, se é um sábado sim, sábado não, mas ali na costa, em frente ao Fórum da Cidadania. Toda vez que você passar por ali, que você vê que tem umas barracas, no sábado à tarde, é esse grupo da economia solidária que está ali vendendo os seus produtos. Tem mel, tem pães, tem bordados, tem várias coisas, tem muita coisa, e são produtos de excelente qualidade. Nossa, legal. Economia criativa, a gente tem que, né? Até a gente mesmo, né? Às vezes tem algum dom, alguma coisa, e tá ali, tem uma ideia. O Ricardo tem alguma história assim? Eu queria lembrar que a gente pensa em economia criativa, em economia solidária, às vezes você pensa só em feira, né? Mas Verdade. economia criativa, economia solidária, é muito ligado às artes, né? E você não vai só pensar em feira, você vai pensar em exposição, em peça de teatro, em show de música, né? Tem uma série de coisas. Por exemplo, hoje, né, esse fim de semana em Santos,
A gente vai ter, estava até ouvindo hoje de manhã o Juicy Santos, né? Um canal legal que fala sobre eventos, né? E tem muito show, tem muita exposição, tem muita coisa legal aqui na Baixada, por exemplo, que vai ter, né? E que é tudo ligado à economia solidária, à economia criativa. No Brasil, a gente tem uma lei antiga que fala sobre isso, né? Que é a malfadada Lei Rouanet, ela é muito polêmica. Eu não consigo entender, do meu ponto de vista, a tanta polêmica que existe. É uma lei espetacular de auxílio à cultura. Como toda lei, essa lei é de 91, tá? Essa lei é do Collor, é uma lei do Collor, né, quando era presidente, que dá auxílio, isenção de imposto de renda para as empresas que favorecem o auxílio à cultura, né? A economia criativa. E, como toda lei, ela pode ter revisão, né? Você tem teto muito alto, seria melhor que as empresas, em vez de favorecer um artista num valor maior, ela devia favorecer mais artistas num valor menor, ou então, em vez de um artista só, uma feira, uma comunidade, um grupo teatral inteiro, ou em vez de, né, só um... Pode se mudar, né? A lei pode evoluir, ela pode ser melhorada, com certeza, né? Vendo ela 30 anos depois, você pode adaptar ela e melhorar. Mas ver uma lei de incentivo à cultura como algo ruim, ser contra um incentivo à cultura, né? Gente, a economia criativa e a economia solidária responde hoje, já no Brasil, por mais de 3% do PIB, por muitos empregos. Esse conceito é criado na Inglaterra, exatamente para criar emprego. Então, quando a gente fala de economia criativa, economia solidária, a gente está falando em criação de emprego, em criação de renda, né? Então, não tem por que ser contra essas coisas. Elas podem ser melhoradas, elas podem ser adaptadas, elas podem ser modernizadas, lógico que pode, né? A sociedade tem que caminhar para frente, a gente está sempre pensando em modernizar, em melhorar, em adaptar, em ver onde está errado, né? Mas são coisas muito legais. E que sociedade, que país vive sem cultura, né? Sem economia criativa, você acaba com os artistas, né? Vamos ter uma sociedade de robôs? Não faz sentido. Educação e arte não é só dever, é direito, né? É bom para todo mundo. A sociedade não avança sem isso. Sim, uma economia criativa, você pode ter o seu trabalho formal e você ter o hobby, né, de você fazer algo a mais e isso vai crescer, né? Ali o seu financeiro, você vai expandir mais, e com isso as pessoas vão conhecendo mais, porque tenho certeza que muitas pessoas não conhecem, né? Essa Lei Rouanet, né? Então, é bom ser falado, né? Porque quando a gente fala em economia criativa, vem muito só a feira, o artesanato, e não é só isso, né? E a gente também não sabe de tudo, porém, a gente tem que explicar muitas coisas e aí as pessoas ficam sabendo, né? Quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais isso cresce. Lógico. A Lei Rouanet não é só para o artista gigante que está fazendo Exato. show na Paulista por R$1 milhão. Pode ser para o artista pequenininho que está fazendo show aqui na sua cidade, né? Por um valor infimamente menor, com uma empresa local pequenininha patrocinando, que ao invés de ter um benefício fiscal de $1 milhão, vai ter um benefício fiscal de R$10 mil para fazer um evento pequenininho para um grupo de artistas. É muito bem-vindo, né? Ajuda bastante, faz crescer, movimenta a cidade, traz renda para a cidade. Eu participei do Festival de Café que teve aqui no centro de Santos, eu não sei quem veio, eu produzo lúpulo, além de ser advogado, uma outra atividade,
eu produzo lúpulo no Vale do Ribeira, e é uma feira muito legal, né, tinham vários produtores de cerveja artesanal aqui, produtores de café, aí na feira você já tinha gente que veio expor artesanato também, porque, né, estava muito movimentado o centro, teve gente que veio trazer carros antigos, aí tinha gente que trabalhava com reparo e manutenção disso, enfim, é gostoso, é um ambiente familiar, tudo com cultura é agradável, as pessoas saem felizes e movimenta a economia do país, da cidade, da região. É muito legal. É importante a gente saber de tudo isso, porque senão a gente fica realmente só achando que são os grandes, só os artistas, aquele que a gente vê na TV, que tem a possibilidade, e não é, né? É bem. É muito mais amplo, né, do que isso. A gente vê na economia criativa e na economia solidária o fortalecimento de algumas comunidades. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Na cidade de Santos, existem algumas vilas criativas que foram criadas há alguns anos e que fortalecem o trabalho da produção de diferentes materiais, especialmente por mulheres. Então, a gente tem produtos de higiene, algumas coisas veganas, inclusive. A gente tem produção de material com reciclagem. A gente tem costura. A gente tem a questão da música, como o Ricardo acabou de dizer. Então, quando a gente favorece, quando a gente fortalece e quando a gente adquire produtos dessa população, né, que trabalha com essa produção artesanal, seja do produto que for, né? Seja da cultura, essa cultura musical, ou teatral, ou cinematográfica, ou seja, dessa outra cultura, porque tudo que a gente produz é cultura, né? Desde um sabonete feito com sementes de maracujá, por exemplo, e o sabonete de glicerina, isso também é da nossa cultura. Quando a gente tem as mulheres dos morros, as rendeiras, produzindo seus materiais e vendendo, e a gente comprando esses produtos, né? Gente, isso não é pouca coisa. Isso é a gente fortalecer a nossa sociedade, é a gente fortalecer o pequeno produtor e também o grande produtor, porque para que ela ou ele produza seu material aqui no local, ele precisa adquirir a matéria-prima de algum outro lugar, muito provavelmente de algum grande, né? Então, eu, por exemplo, o Ricardo falava aí que produz lúpulo, né, e cerveja, portanto, eu sou aromaterapeuta, e aí eu produzo algumas sinergias, alguns blends com óleos essenciais. Quem consome esses produtos de mim está me favorecendo, me fortalecendo e também toda aquela rede que eu utilizo para comprar as embalagens, para mandar fazer as etiquetas, para o motoboy, a pessoa que vai entregar por mim, caso eu não vá. Então, assim, veja, eu ajudando um artesão, eu favoreço toda uma rede de distribuição, né? A mesma coisa acontece com quem compra roupas, por exemplo, sejam elas produzidas artesanalmente ou revendidas por alguém, aquelas famosas sacoleiras, né? Se eu consumo uma roupa, uma vestimenta de alguém que trabalha dessa maneira, eu estou também favorecendo toda uma rede aí. E isso é bom para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, começando aqui no micro, e aí, como efeito borboleta, a gente vai mudando também o macro. Isso é ajudar a mudar a nossa sociedade. Eu acho que, no fim das contas, é o objetivo, deveria ser o objetivo de todos nós, né? É verdade, todos juntos, né? Você prestigiando, né, uma pessoa aqui da sua região. Porque aqui na nossa região tem de tudo também, né? Então, assim, vamos prestigiar, ainda mais que a gente tem acesso à internet aí, ao Instagram, a gente sabe onde todos estão, e nisso você vai crescendo com tudo isso. É muito bom. É até um nome bonito, né? Economia criativa. Não é? Você vê que eu normalmente falo os dois nomes, né? Economia criativa e solidária. Embora sejam duas coisas diferentes, elas precisam caminhar juntas.
o criativo com o solidário, porque isso faz a diferença na vida da sociedade como um todo. E aí a gente precisa disso também, né? Uhum. Então, tem mais um assunto aqui das startups. Estão falando que as startups estão chegando ao fim. Será que é isso mesmo? Eu acredito que não. A gente está passando por um momento agora difícil Uma na crise, economia né? mundial, né? Então, todo momento de crise, todo momento difícil na economia mundial, existem alguns setores que são mais prejudicados. Hoje em dia, em razão do aumento dos juros, não só no Brasil, no aumento dos juros mundial, o modelo econômico de empresas de startup, o modelo econômico de empresas de tecnologia, eles são muito afetados por essa subida dos juros. Para o trabalhador, é difícil imaginar isso, porque o trabalhador recebe lá o salário dele e quando dura até o final do mês, ele já fica feliz, né? Já fica contente, o salário fica contadinho. Mas para os grandes e megas investidores, aqueles que estão com muito dinheiro, eles não gostam de deixar o dinheiro parado sem render, né? Então, quando o juros está muito baixo, quando o juros está no Brasil como estava, 2% ao mês, ao ano, desculpa, como estava nos Estados Unidos antes, abaixo disso, na hora que você pensa em colocar esse dinheiro numa aplicação financeira, descontando o imposto de renda, descontando o que o banco cobra de taxa para fazer essa aplicação, o lucro real vira quase zero, quando não vira zero. Então, nessas épocas de juros baixos, empresas startups, empresas de tecnologia, que são empresas que prometem lucro futuro, ganham muito investimento, porque esse investidor que está com dinheiro parado sem dar lucro nenhum, fica com dinheiro, a gente fala que o dinheiro queima na mão desse grupo de pessoas. E eles estão dispostas a investir bastante dinheiro em startup, bastante dinheiro em empresas de tecnologia, porque é melhor do que ficar com o dinheiro parado sem render nada. Quando, ao contrário, se vem esse momento de crise, se tem guerra, como se tem na Europa, então o preço das commodities está aumentando e os juros sendo elevados, esses mesmos investidores preferem segurar o dinheiro, botar nos juros, que está rendendo aí agora aqui no Brasil quase 14% ao ano, é mais de 1% ao mês. Então, para que ele vai arriscar ganhar com uma economia de futuro, com uma startup, ou arriscar ganhar com uma empresa de tecnologia lá na frente, se ele hoje, se botar hoje, no mês que vem, ele já ganha mais de 1% na mão dele, né? 1% de pouco dinheiro, a gente pensa assim, poxa, mas se eu tenho 100, 1% é 1, mas se são muitos milhões, esse 1% é um bom rendimento, né? E esses investidores ficam com esse 1% aí e para eles está ótimo. Mas, como tudo, a economia está no passando mundial por um momento difícil agora, mas eu tenho certeza que a gente vai enfrentar esse momento difícil, como já passamos por muitos outros, e daqui a pouco a guerra na Europa acaba, daqui a pouco a economia do mundo começa a melhorar, e com certeza as empresas startups de tecnologia vão melhorar junto e vão voltar a ter um bom crescimento. É verdade. E você, Ive, o que você tem a falar das startups? Eu acho que as startups são um excelente modelo, né? Nós aqui estamos numa startup, a Pump Fluxo de Ideias é uma startup, é um modelo legal, bacana, enxuto, né, muitas vezes. E, como o Ricardo disse, esse momento é um momento de reorganização, é um momento em que todos os investidores seguram o investimento, porque o investidor não quer correr o risco de perder dinheiro, a não ser aqueles muito agressivos, né? Mas quem investe, investe sempre para ganhar. Então, a ideia desses investidores é justamente fazer isso. Então,
estamos com os juros altos, né? Estamos recebendo muito com os juros, vamos tirar daqui da startup, ruim para as startups, e vamos colocar lá no banco que esse dinheiro vai render mais. Ok, assim, os especialistas dizem, né, avaliam que por mais ou menos um ano as startups passarão aí por esse momento de crise e que não é por conta do serviço, não é por conta de nada disso, é por conta mesmo dos investimentos, dos investidores que preferem, que escolhem outros modelos de negócio. Mas também não é o fim dos tempos, não é para ninguém ficar se descabelando, porque é manter o jogo de cintura, né? Se organizar financeiramente para passar por esse momento de crise e daqui a pouquinho os investidores retomam o seu olhar, voltam o seu olhar de novo para as startups. A gente tem startups de tudo quanto é qualidade, né? A gente tem as de tecnologia, a gente tem as de logística, a gente tem aqui a nossa que é de comunicação digital. O que eu diria, né, para quem investe não, mas para quem está nessa área, para quem tem uma startup, trabalha com startup, desenvolve os seus projetos dentro dessa tecnologia, que acalme os ânimos, que a gente vai passar por esse processo eleitoral aqui no Brasil, que também influencia, a gente vai passar por essa questão da guerra rapidamente. Isso eu acho que é o que mais influencia nesse momento, porque grande parte dos nossos investidores não está no Brasil e está olhando o que está acontecendo mundialmente, né? Então, mas isso tudo vai passar e a gente com paciência consegue superar essas questões. Então, inteligência emocional, não vamos nos desesperar, que daqui a pouquinho tudo volta para o eixo, assim esperamos, muito em breve, está tudo certo de novo. Paciência, né? Resiliência, eu acho que, né, vai ser a palavra do ano que vem. Vai Mas, ser mesmo. com resiliência, vamos passar pelo ano que vem e anos melhores virão. Com A gente certeza. enverga, mas não Pensamento quebra. positivo, Uhum, não é mesmo? isso aí. Estamos chegando mais um finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a vocês pela participação, pelas informações, pelo conhecimento. Foi maravilhoso. E gostaria de que você, Ivi, desse as suas considerações finais e as suas redes sociais, onde as pessoas encontram para ter mais informação. Pois é, realmente esses assuntos que a gente tratou hoje, alguns mais pesados, outros menos, a gente terminou até que no alto astral, né? Falando de um assunto que não é tão bom, mas com mais esperança. O meu nome é Ivi Fávero, eu sou terapeuta, você me encontra nas redes sociais ou como Maná, Terapias Complementares, ou pelo meu nome mesmo, Ivi Fávero, Ivi com Y no começo, como apareceu aí durante todo o programa, é fácil de me achar. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, sou especialista em relacionamento de casal, então você pode me mandar várias perguntas, até porque o relacionamento de casal pode sim interferir no seu trabalho e vice-versa. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, me chama lá no direct que eu vou ter o maior prazer em te responder. Obrigada, Ivi. Suas considerações finais, suas redes sociais, Ricardo. Bem, vamos lá. Eu sou Ricardo Amaral, advogado, escritório aqui no centro de Santos há mais de 20 anos. Quem quiser me achar pelo meu nome, né, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se quiser mandar um e-mail direto para mim com alguma sugestão, o meu sobrenome também é bem fácil, é guimarães.amaral@uol.com.br. E gostaria de agradecer, né? Mais um programa, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Ivi. Obrigado, Andressa. Obrigado, Pamp. E agradecer aos ouvintes, né? Pela paciência que tiveram de ficar me ouvindo e espero ter ajudado em alguma coisa e contribuído com os trabalhadores. Eu agradeço todos vocês, agradeço você de casa, do seu trabalho, que acompanha todo o nosso programa e quem não conseguiu, tá gravadinho lá para quando você quiser. E a gente fica por aqui, até um próximo programa.